Primeiramente, boa tarde a todos. Hoje eu vou estar apresentando, então, um trabalho desenvolvido pela nossa equipe. Esse trabalho já foi apresentado anteriormente pelo Paulo, num congresso internacional, que foi o EIC. Esse trabalho foi desenvolvido dentro de um projeto de P&D, que é financiado pela Santo Antônio Energia. E o nome desse estudo foi intitulado como Caracterização de falha em transformadores de potência através da análise de contaminantes. Então, começando pela introdução, a nossa motivação para esse estudo, quando fala-se em engenharia de manutenção de transformadores, busca-se responder algumas perguntas para tomar as melhores ações para manutenção. Essas perguntas são: existe alguma falha no transformador? O quão agressiva essa falha é? Qual parte do transformador foi afetada por essa falha? Quando deve-se agir e quais são as ações que devem ser tomadas? Respondendo a essas 5 perguntas corretamente, ações de manutenção adequadas podem ser tomadas, reduzindo assim custos e tempo de manutenção. Então, nesse estudo, a gente busca utilizar o óleo isolante como uma fonte de informação para saber o que está acontecendo no transformador. Então, falando um pouco sobre a análise de gases dissolvidos, esse é um método utilizado para o diagnóstico de falhas, seguro e confiável, já desde os anos 70. Através dele é possível diagnosticar as falhas que ocorrem dentro do transformador através dos gases que são gerados pela falha e ficam dissolvidos no óleo. A análise de gases dissolvidos, ela pode nos dizer com uma precisão alta se houve uma falha no transformador, que tipo de falha e o quão grave essa falha é. Porém, ela não nos diz sobre qual parte do transformador foi afetada por essa falha, quando a gente deve agir e qual é o tipo de ação que deve ser realizada. Então, por exemplo, quando a gente tem um diagnóstico de um hotspot, a gente não sabe exatamente em qual parte do transformador ocorreu esse hotspot. Então, a gente sabe que tudo que acontecer dentro do transformador vai deixar rastros no óleo isolante, porque o óleo isolante é o fluido que está em contato com todas as partes do transformador. Então, cada diferente material que é utilizado na construção do transformador, quando ele é afetado por um estresse térmico, um estresse elétrico, ele vai ser afetado de uma forma distinta e para cada um desses materiais vai soltar partículas ou vão ter substâncias que vão ficar solúveis no óleo de formas diferentes. Como, por exemplo, se ocorrer um estresse térmico, um estresse elétrico no papel isolante, vão ser depositadas no óleo fibras ou até partículas de carbono, se esse papel for queimado. E, por exemplo, se tiver um aquecimento sobre contatos metálicos, partes metálicas no transformador, podem ficar solúveis, as substâncias vão ficar solúveis e partículas desses metais também podem ficar suspensas no óleo. Então, como cada estresse térmico, estresse elétrico que ocorrer ali, vai fazer com que partículas fiquem depositadas no óleo ou que algumas substâncias se dissolvam no óleo. E, então, através dessas partículas, a gente pode caracterizar. Através das partículas, a gente tenta ver o que aconteceu, onde foi que aconteceu a falha. Por exemplo, quando a gente tem essas partículas depositadas no óleo, a gente sabe que isso pode causar problemas de operação para o transformador, porém, isso também pode ser uma fonte de informação para saber o que está acontecendo lá dentro.
Então, essas partículas elas podem ser contadas e, após análise, elas podem ser caracterizadas quanto à morfologia, o tamanho e a composição química das amostras. Então, utilizou-se nesse estudo a ferrografia, que é um ensaio que não é utilizado para óleos isolantes, ele é muito utilizado na área de lubrificantes. Então, através desse ensaio de ferrografia, a gente consegue ver a forma dessas partículas e, caracterizando essa partícula, a gente consegue associar ela a algum tipo de falha. Por exemplo, se eu tiver o cobre, vai aparecer nessa análise, a gente pode dizer com convicção de que teve alguma falha nas bobinas. Ou se aparecer uma fibra de papel, alguma partícula de papel, pode-se dizer que houve envolvimento do papel na falha. Então, o objetivo do nosso trabalho, observando esses produtos que são formados na decomposição das partículas, através das falhas, as partículas que ficam suspensas no óleo, as substâncias que se formam e ficam dissolvidas no óleo, a gente tem uma variável que pode nos dar informações sobre a falha. Então, esse trabalho, a gente buscou testar a eficiência de métodos de análise, que para agilizar a análise dessas partículas, para agilizar a ação de manutenção que deve ser tomada. Então, através da caracterização da forma das partículas, sabendo quais partículas estão dentro do óleo, a gente consegue otimizar essa ação de manutenção e saber onde a falha ocorreu. A metodologia utilizada nesse estudo. Fizemos a seleção de um óleo mineral isolante de boa qualidade disponível no mercado. Selecionamos alguns materiais que se encontram na construção do transformador, materiais como papel, borracha, metais como estanho, prata, aço silício, ferro, cobre, chumbo. E, utilizando esses materiais, a gente preparou amostras diferentes. Algumas amostras foram preparadas fazendo imersão de pedaços de cada um desses materiais no óleo isolante. A gente também preparamos também material, lixamos esse material com lixa dentro do óleo. Também fizemos aquisição de metais em pó, que depositamos esse metal em pó no óleo. E também fizemos uma amostra com pedaços de todos esses materiais numa única amostra. Após o preparo dessas amostras, elas foram envelhecidas termicamente em estufa por 20 dias, em temperaturas de 150 graus Celsius a 180 graus, bem como foi envelhecido uma amostra, um branco, sem nenhum material dentro. O teste a 180 graus ele foi realizado com alta concentração de metais em pó, e essa amostra ela foi filtrada após o envelhecimento, e após o aquecimento, todas essas amostras foram analisadas por diferentes métodos. Observando alguns resultados aqui da análise de óleo mineral isolante envelhecido a 150 graus Celsius, tem-se na primeira linha o resultado do branco, quando as outras amostras comparadas, os valores em relação a esse branco, para a análise de densidade e teor de água não se observa muita variação nos resultados, porém, quando olha-se a tensão interfacial, observa-se uma alteração significativa em relação ao branco, para a amostra contaminada com metais em pó, metais imersos e borracha imersa. São as principais diferenças. Então, observa-se que esse parâmetro ele sofre interferência desses materiais, desses contaminantes. Outra
análise que mostrou propriedades significativamente alteradas foi, então, o fator de potência a 100 graus. A amostra da borracha lixada, quando em relação ao branco, que é o primeiro resultado, também mostrou uma diferença significativa, bem como metais imersos e todos os metais imersos. As outras já foi uma variação um pouco menor. Então, sabe-se que, principalmente esses materiais de metais imersos e a borracha, eles também causam interferência no fator de potência, quando comparados com esse branco. Agora, visualizando resultados de gases dissolvidos, vendo os gases usuais, todas essas amostras, inclusive o branco, elas apresentaram um diagnóstico de falha térmica de baixa temperatura. E quando observamos, não teve muita diferença assim, entre uma amostra e outra, porém, quando observada a amostra de papel imerso em relação aos gases de dióxido de carbono e monóxido de carbono, observa-se uma diferença valores bem altos. Isso é esperado, porque o papel, quando vai sofrendo degradação, realmente vai formando esses gases. E foi feita também uma análise complementar de gases não usuais, em análise de gases dissolvidos, que são gases de cadeia C3 e C4. Aqui observa-se que as amostras a amostra com papel imerso, ela apresenta um valor bem elevado em relação às outras amostras, quando for observado o propano, bem como os metais em pó. E os metais em pó também apresentaram um valor bem acima para a análise de propileno. Então, esses gases eles podem ser utilizados como uma ferramenta complementar para confirmar os outros resultados dos gases usuais. Aqui temos uma tabela comparativa que mostra a resposta de metais a diferentes métodos de análise. Aqui foi avaliada a amostra que foi contaminada com uma alta concentração de metais em pó, e ela foi filtrada antes de ser submetida a essa análise, pois queríamos ver principalmente se ficava algum metal dissolvido nessa amostra. Observa-se que tanto para análise de ICP, quanto para emissão atômica, que foi realizado via espectróio, que é um equipamento bem utilizado para análise elementar de óleos lubrificantes, teve-se boa resposta para todos os metais. Todos os metais respondem bem às duas análises, com exceção da prata. Então, a prata é um material assim, que é importante acompanhar. A presença dela vai nos dizer sobre como está o estado de comutadores sobrecarga. Aqui temos algumas imagens que foram obtidas nas análises de ferrografia. São preparadas lâminas, passa-se o óleo em lâminas, onde ficam depositadas as partículas presentes no óleo. Então, aqui podemos observar, nessa imagem maior, aqui temos uma partícula brilhante, de cor meio cobreada. Então, essa é uma partícula de cobre. Essa amostra foi analisada em microscópio, e ela foi aproximada em 50 vezes. Na outra imagem acima, observa-se uma fibra, que era de uma amostra contaminada com papel. E na de baixo são pedaços de metais, de uma análise de metais em pó. Então, a gente consegue se observar as partículas através dessa análise de ferrografia. Trouxemos também aqui um estudo de caso que foi realizado na VEGOR, que recebemos uma amostra que estava dando alteração no fator de potência, que foi
pedido para avaliarmos o que poderia estar acontecendo com essa amostra. Foi feita análise de partículas, contagem de partículas, não percebemos nada. Como a análise de FTIR também não teve alteração na composição entre as amostras, foi feito um tratamento térmico e, analisando essas amostras em GCMS, antes e após tratamento térmico, antes foram localizados 2 compostos voláteis, que são muito utilizados na formulação de tintas e solventes, é utilizado como solvente na formulação de tintas e vernizes. Então, era uma contaminação que tinha de um composto volátil na amostra. Então, o GCMS ele é uma ferramenta também que pode apresentar resultados para contaminação de compostos voláteis. As conclusões desse trabalho. Então, quando transformadores eles estão sujeitos a falhas, como no caso desse estudo foi falha térmica de baixa temperatura, todos os materiais construtivos eles são afetados e eles vão produzir alterações detectáveis nas propriedades do óleo. As análises de propriedades físico-químicas de rotina... Só um pouco. Não está passando aqui. As análises de propriedades físico-químicas que são analisadas na rotina, elas podem ser usadas também para obter evidências importantes sobre a característica da falha. Como vimos que teve alteração em relação ao branco, no caso desse estudo, na tensão e no fator de potência. Podem ser usados também testes específicos para complementar a análise de gases dissolvidos de rotina, que estão prontamente disponíveis, que são a análise desses gases mais pesados, como propano, propeno e butano. Eles são uma ferramenta muito boa para confirmar o envolvimento do papel isolante na falha, quando observados junto à geração de gases de carbono. A análise dos metais no óleo pode dar uma boa indicação para a característica da falha, pois dependendo do material que é detectado e a relação com o núcleo do transformador, por exemplo, para o aço silício ou o cobre para as bobinas, tem-se um indicativo de onde pode ter ocorrido essa falha. Bem como a ferrografia, ela é bem promissora, pois ela, além de fornecer a presença do metal, ela também indica o processo de formação das partículas. Então, esse trabalho ele foi o estudo inicial de um estudo que continua em desenvolvimento no projeto. Gostaria, então, de agradecer à equipe da Avegor a oportunidade de apresentar esse trabalho, bem como a ANEEL e a Santo Antônio pelo suporte na execução desse projeto. Esse projeto também é executado em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria. Então, gostaria de agradecer também a parceria nos projetos com a UFSM. É isso, muito obrigada. Pessoal, Camila, agradeço. Tá? Vou ficar na sua altura, porque senão não, né, eu tenho que subir para ficar na mesma altura, pessoal, senão não tem... Mentira. É o seguinte, tem uma pergunta aqui para você poder esclarecer, da Helena, nossa diretora. Ela deu parabéns pela apresentação, e aí ela falou, pode comentar sobre os próximos passos da pesquisa? Então, após esse estudo, já fizemos mais alguns passos nessa pesquisa, que foi a validação dessa metodologia utilizando amostras de rotina de óleo isolante que chegam no laboratório. A gente aplicou essas análises complementares, estamos criando um banco de dados com essas análises. Então, estamos desenvolvendo uma metodologia bem bacana e já foi escrita uma patente sobre essa metodologia que está sendo submetida ao INPI. E é isso aí. Você vê o pessoal da produção, ele tira o foco quando o cara é feio.
Ele tira o foco e bota nela. Você vê como é que é o pessoal da produção, né? É incrível isso. Não sei por quê, preconceito. Enfim, tem mais uma pergunta, Camila, do Wellington Bezerra. A análise de metais no óleo, ferrografia, pode ser interessante também para caracterizar falhas envolvendo as fitas capacitivas de buchas, condensivas de transformadores. Sim, pode dar indicativos também desse tipo de falha. Porque a gente consegue detectar vários materiais através da ferrografia. Bem como o processo de formação, né? Depende de como a partícula vai estar apresentada lá, a gente tem uma noção de como foi formado aquilo. Perfeito, perfeito. Só perguntando aqui se tem mais alguém de perguntas. Não. Já podemos encerrar. Camila, muito obrigado pela colaboração, tá? Eu que agradeço.